lugares, que o Senhor possa abençoar a cada um no poder do Teu Espírito Santo. A Tua palavra é Espírito e vida, Tua palavra é luz, Tua palavra é pão, Tua palavra é água, Tua palavra tem a vida eterna, a Tua palavra é força, ela contém o próprio Espírito de Cristo, Ele é o Verbo que se fez carne. Então, precisamos da Tua palavra como precisamos do ar para respirar. Precisamos da Tua palavra iluminando o nosso caminho, como disse o salmista. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que nós possamos receber dessa luz, desta revelação dos céus aqui na terra. Nós cremos no poder do Teu Espírito, cremos no poder da Tua palavra para edificar, para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Abençoe cada um dos meus irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor possa derramar sobre cada um a paz que excede todo o entendimento, que o Espírito do Senhor possa ungir, transformar, fortalecer, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de compartilhar a mensagem da salvação, a mensagem de vida eterna. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus. Amém? Dá um tchauzinho aí, só para confirmar. Estão todos ouvindo bem? Glória a Deus, que bom estarmos aqui. Vamos abrir a palavra lá no livro de Ruth. Livro de Ruth. Aleluia. Glória a Deus. Ruth é uma das histórias mais extraordinárias e proféticas da Bíblia. É uma das palavras que muito ministra ao meu coração, porque ela, de fato, foi um registro da manifestação da graça de Deus. E nós vamos ver aqui algo muito relacionado ao tempo que nós estamos vivendo, a esse tempo profético, meditarmos um pouquinho no livro de Ruth. Quero recomendar a todos a leitura do livro, você possa ler, possa estar meditando no livro de Ruth. É um livro extraordinário, uma história muito, muito, muito pontual da relação de Cristo com a igreja, da forma como nós devemos nos mover. Tem muitos ensinamentos, certamente não será possível toda a reflexão, mas nós vamos tentar passar aqui alguns pontos relevantes para nos ajudar na nossa caminhada. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz o texto: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, enquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo,
Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Glória a Deus. Vamos por aqui por enquanto. Nós vemos aqui a história extraordinária de uma família, e a base de tudo isso que nós estamos vendo aqui é sobre tomada de decisões. Nós vamos ver que as nossas decisões definem o nosso destino, né? O livro de Rute, ele é um livro que, conforme no versículo 1, fala do tempo dos juízes. E foi um tempo assim muito complicado naquele tempo, em termos de governo. Havia muita imoralidade, muita idolatria, muita guerra, não havia um governo central. As cidades, os povoados, eles, cada um fazia o que bem lhe aprovia. E então Elimeleque sai com a sua família em direção à terra de Moabe, levando a sua esposa, seus filhos. Elimeleque morre, seus filhos morrem, e nós vemos a história, então, de uma mulher chamada Noemi, que significa graciosa, abençoada por Deus. Por isso que ela fala ali no final que ela não deveria ser chamada de Noemi, porque ela não estava abençoada quando ela chegou lá, né? Então, mas nós vemos aqui também a relação de uma moça que era sua nora, Rute, uma moabita que decidiu ser leal à sua sogra, decidiu ser leal e se mover com muita coragem, com muita determinação para servir a sua sogra em outra terra, outros deuses, outra cultura, outra forma de pensar. Nós vemos uma atitude de uma jovem com um caráter muito forte, uma lealdade que fez com que Rute se tornasse uma mulher que se casou com Boaz, e Boaz foi bisavô de Davi, e também a descendência de Jesus veio da decisão
de Ruth, uma história extraordinária, e a gente vê alguns pontos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Primeiro aspecto aqui da decisão foi a decisão de Elimeleque. Elimeleque, ele provoca uma mudança na sua família, saindo de Belém, que era chamada Belém Efrata, né? Que é os efrateus, numa região também relacionada ao a Efraim, a tribo de Efraim, e ele provocou uma mudança da sua estada de Belém para Moabe devido à fome que havia na terra. Então, Elimeleque foi um homem que se moveu por causa de circunstâncias. Quando a gente se move por circunstâncias e não por causa da direção do Espírito Santo, isso pode trazer morte, pode provocar consequências graves na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco. Nós vemos que ele deixou Noemi viúva, deixou seus filhos e, além disso, levou seus filhos a casarem com pessoas de outros povos que adoravam outros deuses, e também isso provocou morte na vida dos seus filhos. A redenção veio através de Ruth, que, mesmo sendo moabita, ela praticou a palavra de honra, honrando a sua sogra, honrando a memória da sua família. E, por causa disso, ela tomou uma decisão acertada. Então, Elimeleque, ele se moveu por circunstância. Outro personagem desse texto que se move aqui no processo decisório é Noemi. Noemi, ela tomou uma decisão de retornar para Belém. Então, pessoas que reconhecem o erro e decidem retornar aonde caíram. A palavra de Deus fala sobre isso. Lembra-te de onde caíste. Arrependimento significa voltar aonde a pessoa caiu. Então, aqui nós temos uma atitude de Noemi de retornar à casa de pão. Retorna ela para Belém, e o tempo aqui não permite, mas nós vemos que Deus restaurou a sorte de Noemi, restaurou a sorte de Ruth, né? Nós vemos que Noemi, ela era uma mulher que, pela atitude das noras de chorarem e pela atitude especificamente de Ruth de decidir caminhar com ela, Noemi era uma mulher graciosa, era uma mulher que cuidou das noras, mesmo depois da morte dos filhos, e que, através da atitude de Ruth, Deus manifestou a sua graça. Então, Noemi, ela decide retornar para Belém. Nós precisamos, assim como Noemi, procurar analisar as decisões que precisamos tomar para estarmos no centro da vontade de Deus. Aonde que é o centro da vontade de Deus? É aonde nós sabemos que mais parecemos com Jesus Cristo, onde nós estamos refletindo a essência de Cristo. Aquilo que nos tira a essência de Cristo é para nós como a terra de Moabe. Então, nós não podemos nos mover por circunstâncias, como Elimeleque, ele se moveu por circunstâncias, e nós também temos que ter humildade para buscar o centro da vontade de Deus nas nossas vidas. Como Noemi buscou retornar para Belém, casa de pão, temos que analisar se estamos fora da vontade de Deus, temos que retornar a esse lugar de pão, de alimento, de provisão, no nome de Jesus. A terceira pessoa que toma decisão aqui nesse contexto é Ruth. Ruth toma uma decisão de honra, de lealdade, de cuidado com a sua sogra. Ruth era uma jovem, sua sogra já era uma mulher avançada em dias, e Ruth decide, então, cuidar da sua sogra,
decide acompanhá-la de volta até Belém. Ela diz: eu irei contigo, não me instes para que te deixes. Então, ela não olhou para a condição de Noemi. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Ela não tinha recursos, não tinha nada como, do ponto de vista natural, para oferecer. Mas o coração de Ruth fez com que ela retornasse, e o coração de Ruth fez com que Deus a abençoasse de uma maneira extraordinária a vida daquela mulher. E ela foi, então, encontrada por Boaz, o resgatador, que casou-se com ela, que gerou filhos e que deu a ela uma vida extraordinária do ponto de vista natural, inclusive. Ruth, ela se agarrou à sua sogra e ela libera um dos decretos mais lindos da Bíblia, que é o verso 16. São decretos de aliança: por onde quer que fores, irei eu, onde dormires, dormirei, o seu Deus será o meu Deus. E então essa expressão do verso 16 é uma expressão muito forte, e eu creio que Deus recebeu no céu essa declaração, esse pacto que ela faz com Noemi. A decisão de Ruth abriu para elas portas para que ela pudesse entrar, assim como uma manifestação da graça, os gentios sendo salvos. Ela entrou na genealogia de Cristo. Ela entrou em um ambiente profético, o ambiente profético da vinda do Messias, por causa de uma atitude de aliança, de fidelidade, uma atitude de honra, uma atitude de cuidado. E isso foi extraordinário, a ponto de tocar o coração de Deus. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde quer que fores, irei eu. Fala, então, são muitos aspectos de uma aliança relatados nesse texto, e de forma que Noemi perdeu até o argumento, né? E nós vemos aqui agora uma mulher, uma jovem, tratando a sua sogra com lealdade, com honra e com aliança. 3 aspectos muito importantes para quem quer recomeçar. Na realidade, Noemi e Ruth estavam recomeçando um projeto de vida, estavam recomeçando em Belém. Então, quando nós recomeçamos uma etapa na nossa vida, esses 3 princípios precisam estar muito evidentes na nossa vida: lealdade, lealdade às pessoas, lealdade. Nós precisamos ser leais às pessoas que Deus coloca no nosso caminho, não desconstruir as pessoas. Não, ela não olhou para ela como uma velha que não podia dar a ela nada, mas ela honrou o que Noemi tinha feito com ela, o cuidado. Então, quando nós honramos as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, certamente Deus vai nos dar um destino profético, um destino que vai influenciar gerações. Ruth recebeu um destino profético, ela entrou na profecia bíblica, ela entrou na profecia por causa de uma atitude de lealdade, uma atitude de honra, uma atitude de fidelidade a Deus. Essa foi a atitude de Ruth nas suas decisões, né? Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que, assim como Elimeleque se moveu de maneira errada, assim como Noemi teve uma atitude de arrependimento, assim também Ruth teve uma atitude de honra, de lealdade e de cuidado com a sua sogra. O que Deus faz com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento? Deus ele abre possibilidades, ele abre oportunidades, ele abre para as pessoas. Foi Deus que abriu para as pessoas, porque ela não poderia casar-se com Boaz, ela não poderia, por uma série de fatores. Você vai ler o livro, você vai ver, Boaz ele não era o primeiro herdeiro, ele não era o primeiro herdeiro. Isso tudo para mostrar como que o próprio Deus ele estava com as suas mãos
sobre aquela situação. Era o irmão de Boaz que deveria herdar, que poderia casar, que poderia resgatar esta situação. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele cria um ambiente para um recomeço na história de Noemi e Ruth. Então, quantas pessoas estão necessitando de um recomeço, mas elas têm as atitudes erradas com relação àquilo que elas deveriam fazer em relação às pessoas que Deus coloca no caminho dela. Às vezes um parente, às vezes no contexto da igreja, às vezes os seus pais, né? Às vezes pessoas da sua família, às vezes uns amigos. Então, você tem que ter as atitudes corretas com as pessoas, as atitudes corretas, assim como Ruth honrou Noemi, Deus honrou a Ruth. Quando você honra as pessoas, Deus vai honrar você. Quando você abençoa as pessoas, Deus vai abençoar você. Quando você trata as pessoas que Deus põe no seu caminho de maneira injusta, os céus também fecham na sua cabeça. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, como foi o caso de Noemi na vida de Ruth. E por causa de Noemi, Ruth escolheu ficar em Belém. Ela veio para uma terra estranha, estranha da sua cultura, estranha da sua história, da sua família, dos seus deuses, e ela abre mão de tudo isso por causa de um propósito, né? Essa história certamente ilustra alguns aspectos assim muito importantes que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Decisões decidem destino. Elimeleque tomou uma decisão equivocada, guiado pelas circunstâncias e não por princípios. Deus nos ensina a decidir por princípios e não por circunstâncias. As circunstâncias mudam. Você pode estar passando uma situação difícil hoje, amanhã você pode estar bem. Você pode estar bem hoje, amanhã você pode estar passando uma situação difícil. Mas se você é fiel a Deus só por causa das situações positivas, você vai, na hora da pressão, você vai sair do lugar espiritual que Deus te colocou, casa de pão, que é uma figura da igreja, e vai se afastar dos caminhos de Deus, né? Elimeleque parecia que era uma decisão boa, mas não tem que parecer que é uma decisão boa. Aquilo trouxe morte para a família, trouxe perdas. Você não age com Deus de maneira racional, mas por direção do Espírito Santo, né? Segundo ponto, o resultado da decisão dele deixou uma viúva e 2 filhos órfãos. E, consequentemente, 2 noras viúvas. Resultado de decisões. Noemi tomou a decisão de retornar para Belém. Meu irmão, o que tiver de errado na sua vida, retire da sua vida. Conserta aquilo que você sabe que precisa ser consertado. Volta para Belém, volta para o centro da vontade de Deus. Arrependimento é retornar para o centro da vontade de Deus. Terceira decisão, Ruth fez a escolha de seguir a Noemi, a escolha de ser leal, a escolha de honrar, a escolha de cuidar, a escolha de ser fiel, fará com que você entre na linha profética, entre no projeto de Deus e na construção daquilo que Deus está fazendo na terra. Quando nós temos o privilégio de buscar honrar as pessoas que honram o reino de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos colocar dentro de um contexto profético e nós vamos fazer parte da história de Deus na terra. Eu quero fazer parte da história de Deus na terra. Eu não quero ficar fora daquilo que Deus está fazendo e construir a minha história, porque a minha história vai acabar. Mas a história de Deus na terra, eu vou produzir um legado que vai permanecer por gerações. Você faz parte da história de Deus na terra? Ou você está construindo a sua própria história que vai morrer quando você morrer? Nós precisamos fazer parte da história de Deus na terra. Ruth, ela tomou uma decisão talvez sem conhecimento, mas o ato dela honrar a Noemi
fez com que ela entrasse na história de Deus na Terra. Hoje, ela, bisavó de Davi, o maior rei da história de Israel, Davi, que foi aquele que marcou espiritualmente, trazendo o trono de Davi até o Senhor Jesus e do Senhor Jesus aos nossos dias. E Ruth, o nome dela está escrito nos céus pela decisão de ser fiel, de ter aliança e de honrar aquelas pessoas que Deus, aquela pessoa que Deus colocou no caminho dela. Então, Deus, ele encheu ela de bênção, bênçãos temporais, bênçãos aqui na terra, que as bênçãos na terra são temporais, mas deu a ela também bênçãos eternas, bênçãos espirituais, bênçãos que permaneceram a ponto dela fazer parte da genealogia do Filho de Deus. Isso não é pouca coisa, irmãos. E por causa de uma decisão de honrar, de obedecer, de amar a sua sogra e fazer com que o Senhor seja glorificado. Eu espero que essa palavra possa te ajudar aí na sua caminhada, né, para você alinhar o seu coração, alinhar o seu espírito. Leia o livro de Ruth, leia essa história fantástica do livro de Ruth, que eu creio que Deus ainda tem muita coisa para falar aos nossos corações. Eu tenho meditado nesse livro esses dias, eu tenho visto e meditado sobre como o processo de decisões ele pode influenciar muito naquilo que estamos gerando para a eternidade, né? Tem um texto no Evangelho de Marcos, se você puder abrir lá, por favor, já estou concluindo. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Verso 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente. Foi o que aconteceu com Ruth. Já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, ele está falando de bênçãos na terra e as bênçãos nos céus. Quando nós entendemos isso, que ao decidirmos caminhar, assim como Noemi, ela é uma figura profética da igreja. Quando Ruth, ela decidiu honrar a Noemi, ela foi resgatada para um ambiente profético. Então, honre a sua igreja, honre os seus pastores, honre as pessoas que Deus colocou no seu caminho, que você vai ser alinhado ao seu destino profético. Honre o seu pai e a sua mãe, honre a memória deles, honre, trabalhe dentro de uma visão de lealdade, de fidelidade às pessoas que Deus colocou no seu caminho. Assim como Ruth, temos grandes ensinamentos para recomeçarmos dentro de uma nova maneira de viver. Ruth recomeçou debaixo dos princípios de honra, lealdade, fidelidade, e através dessa atitude, Deus promoveu Ruth dentro do campo profético de uma forma extraordinária. E eu creio que o Senhor vai fazer assim com todos aqueles que procuram ser fiéis a Ele. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Criador dos céus e da terra. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno de honra e de glória. Te adoramos, te bendizemos. O Senhor é o que dá o pão, o Senhor é que dá a água, o Senhor é que nos dá tudo o que necessitamos para viver, tudo provém de ti.
O Senhor nos dá o fôlego da vida. Só podemos viver por sua autorização. E nós, ó Deus, estamos aqui debaixo da sua mão poderosa, pedindo misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Meu Deus, se temos tomado decisões como Elimeleque, que nos leva para fora do ambiente, do pão da vida que é Jesus, nos perdoe. Nós queremos estar em Belém, casa de pão do céu, a sua igreja, o seu povo. Queremos nos alimentar pela tua palavra, queremos nos encher do Espírito Santo, queremos estar, ó Deus, totalmente revestidos da vida do céu. Abre o céu sobre nós. Pai, em nome de Jesus, perdoe as decisões erradas, os envolvimentos errados. Meu Deus, que o Senhor possa remover das nossas vidas todo o espírito de morte, tudo aquilo que possa gerar morte na nossa vida. Nos perdoe, nos lave com teu sangue, livra-nos do mal, livra-nos do espírito de morte, em nome de Jesus. O Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós agora queremos também, como Noemi, nos arrepender, retornar para esse lugar profético. E queremos também, como Ruth, estabelecer em nosso coração um princípio de honra, de lealdade, de fidelidade, de obediência, de submissão à autoridade. Assim como Ruth, ela se moveu da maneira correta, ela honrou, ela pegou das espigas, das respigas das plantações para honrar a sua sogra. E o Senhor colocou ela dentro do ambiente de Boaz, debaixo da cobertura de Boaz, do manto de Boaz, que levou ele a ser o bisavô do rei Davi e também do nosso Senhor Jesus, da genealogia de Cristo. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, através das nossas atitudes de fidelidade, de honra, de cuidado, sermos inseridos na linha profética dos céus e participar da história que o Senhor está escrevendo. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não queremos que o Senhor entre na nossa história. Não, Senhor, isso o Senhor já faz. Nós queremos entrar na sua história, assim como Ruth entrou na história que o Senhor estava escrevendo na terra. Nós também, com a atitude de Ruth, queremos entrar na história que o Senhor está escrevendo na nossa geração. Ajuda-nos a ter esse coração, ajuda-nos a abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Que sejamos pessoas de honra, sejamos pessoas fiéis, sejamos pessoas que não vai desconstruir a imagem dos outros, mas que vai construir um relacionamento de amor, de lealdade, de fidelidade. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Retira de nós, ó Deus, todo o espírito errado. Nos dê o coração de Jesus, de amar, de perdoar, de abençoar, sem esperar nada em troca. É o coração de Jesus que nós queremos. Pai, nos ajude a ter esse coração para louvor da sua glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus te dê paz, sabedoria, que você seja cheio do Espírito, que você seja transformado pela glória do Senhor. Medite no livro de Ruth. Deus vai continuar falando ao seu coração. A palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. Amo vocês, um grande beijo, peço perdão pela ausência. Eu estou viajando aqui bastante, estava no Paraná semana passada, em Umuarama, depois eu estava em Curitiba. São vários lugares aí que eu já perdi até a conta. E aí não pude dar os estudos, peço perdão, porque quando eu lembrava já tinha passado, eu estava viajando, estava em trânsito, não tinha internet, e aí eu fiquei em falta com vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, continuem firmes no Senhor, pregando a palavra de Deus. Não parem aqui os estudos por uma ausência minha, mas que vocês possam continuar, pastor Ivonete, e vocês possam continuar realizando esse momento de comunhão, de relacionamento, em nome de Jesus. Glória a Deus, um grande beijo a todos. Eu peço licença que eu vou realizar um casamento agora de uma viúva que perdeu seu esposo na Covid, no período da pandemia, e ela é uma pastora, e eles eram meus discípulos, o Tiago e a Amanda. O Tiago morreu, a Amanda
há 3 anos atrás, conheceu o Fabrício, e hoje eles estarão casando, eles são pastores de uma igreja, para a honra e glória do Senhor. Um grande beijo. Opa, um grande beijo, amo vocês. Orem por nós, tá bom? Estamos juntos aí. Fiquem na paz. Podem continuar aí, tá? Deus abençoe. Irmãs, Deus abençoe a todos. Amém, amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Tchau.